Com o professor Tigrelles, vamos entender, e não apenas repetir, o que a Bíblia realmente diz sobre bebida alcoólica e vinho? Que tal entender esse assunto de forma desenviesada? Beber vinho é pecado? Essa é uma das dúvidas mais comuns entre cristãos. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia não proíbe o vinho? Jesus transformou água em vinho, e dos bons e durante séculos, ninguém via isso como pecado. Então, de onde surgiu essa ideia? Hoje você vai entender o que a Bíblia realmente diz sobre o álcool e o que a história fez com esse assunto. O primeiro texto da Bíblia que menciona o vinho está em Gênesis. Após o dilúvio, Noé planta uma vinha. Gênesis 9, 20 a 21. E bebeu do vinho e embriagou-se. Logo nessa primeira menção, não há qualquer proibição. Muito pelo contrário. Noé, descrito como um homem justo, bebe do vinho que ele mesmo produziu. Até aqui, estamos de acordo então que, nesse momento, a Bíblia não dá nenhum respaldo para proibir o vinho, certo? Mas tem um detalhe importante. Essa primeira menção já vem acompanhada de uma consequência negativa, a embriaguez. E dessa embriaguez surge um problema familiar. Seu filho vê sua nudez, há desrespeito. E no fim, uma maldição é declarada. Ou seja, mesmo não sendo pecado tomar vinho, isso não elimina as consequências do excesso. Então, retomando, a primeira menção ao vinho já vem junto com a embriaguez. Ou seja, o problema não era o vinho, mas o excesso. A Bíblia proíbe o álcool. Aqui entra um ponto fundamental. Não existe texto bíblico que proíba totalmente o consumo de álcool, mas existem muitos alertas. Provérbios 20, 1. O vinho é escarnecedor. Provérbios 23 descreve os efeitos da embriaguez, confusão, dor, perda de controle. Ou seja, a Bíblia condena o abuso, não o uso. Agora, algo bem interessante. Existem sim situações específicas onde o vinho era proibido. Por exemplo, sacerdotes, Levítico 10, 9. Nazireus, número 6, 3. Reis, Provérbios 31. E isso continua no Novo Testamento, 1 Timóteo 3, 2 a 3. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, não dado ao vinho. Agora pensa comigo, se todos fossem proibidos de beber, por que existiriam regras específicas só para líderes? Inclusive, isso acontece até hoje. Casar não é pecado, mas alguns líderes optam pelo celibato. 1 Timóteo 3, 6 também diz que líderes não devem ser neófitos, que significa novos na fé. Mas isso não significa que novos na fé são errados. Ou seja, existem regras específicas para funções específicas. E aqui muita gente se surpreende. A Bíblia também apresenta o vinho de forma positiva. Salmos 104, 15. O vinho que alegra o coração do homem. Eclesiastes 9, 7. Bebe o teu vinho com alegria. 1 Timóteo 5, 23. Uso medicinal. Deuteronômio 14, 26. Uso em celebrações diante de Deus. Ou seja, o vinho fazia parte da vida comum. Talvez se as pessoas daquela época vissem as discussões de hoje, ficariam sem entender nada. Mas e Jesus? Agora entramos num dos pontos mais polêmicos. João 2. Jesus transforma a água em vinho. E mais, Mateus 11, 19. Ele foi chamado de alguém que bebia vinho. Agora vem a pergunta. Esse vinho tinha álcool? Será que existia vinho sem álcool naquela época? Será que era comum suco de uva não fermentado? Na prática, não. Naquela época não existia geladeira, conservantes, pasteurização. O suco de uva fermenta naturalmente em poucos dias. Se não fermentasse, estragava ou virava vinagre. Ou seja, o vinho da época era fermentado. Naquele tempo, fazer suco de uva era fácil. Difícil era impedir que ele virasse vinho. A Bíblia não descreve vinho como algo sem álcool, mas descreve claramente seus efeitos alcoólicos. A teoria de vinho sem álcool teria alguns pontos fracos. Não havia tecnologia para produzir vinho sem álcool. Uma curiosidade, hoje em dia existe produção de vinho sem álcool, que é um produto completamente diferente do suco de uva. O vinho sem álcool é produzido com álcool no processo normal de fermentação, porém depois o álcool é removido por evaporação ou filtragem. As palavras bíblicas indicam fermentação. A Bíblia fala de embriaguez causada pelo vinho, e no milagre de Jesus, o vinho bom só faz sentido se houver diferença perceptível na qualidade e não do produto. Seria como hoje oferecer um suco de uva para um sommelier e ele achar que é vinho. Pode até gostar, mas não vai confundir, e não podemos levar em consideração que todos os convidados da festa já estariam embriagados a ponto de não diferenciar suco de vinho. É como se hoje em dia a gente imaginasse uma festa de casamento onde absolutamente todos os convidados ficassem embriagados. Convenhamos, não é algo comum. A Bíblia não abre muita margem para interpretar o vinho como não alcoólico. Pelo contrário, reforça várias vezes seus efeitos. Dizer que o vinho não tinha álcool é ignorar o que o texto diz para defender o que ele não diz. Agora entra a história. Os primeiros cristãos não proibiam o vinho.
Pais da igreja falaram sobre isso como Clemente de Alexandria, século II. O vinho foi dado por Deus para uso moderado. João Crisóstomo, século IV. Não é o vinho que é mau, mas a embriaguez. Agostinho de Hipona, século IV a V. O vinho é criação de Deus, mas o abuso é do homem. Ou seja, a mesma linha da Bíblia, uso permitido, excesso condenado. E a igreja ao longo da história? Durante séculos, o vinho nunca foi proibido. Na Idade Média, monges produziam vinho, fazia parte da cultura cristã. No século II surgiu um grupo chamado Encratitas. Fundado por Taciano no ano de 172 d.C., defendiam abstinência total. Eles ensinavam que casamento era pecado, carne era pecado, vinho era pecado. O bispo Epifânio registrou que eles diziam que o vinho era coisa do diabo. Resultado, foram considerados hereges, nunca representaram a maioria. A virada veio no século XIX, com o movimento de temperança. Motivos: alcoolismo, violência, problemas sociais. Solução adotada: proibição total. E isso influenciou muitas igrejas até hoje. Resumindo, a Bíblia não apresenta o álcool como totalmente proibido ou totalmente liberado, mas sim como permitido com moderação, perigoso no excesso restrito, em casos específicos. Hoje acontece algo curioso. Quem não bebe, julga quem bebe. Quem bebe, julga quem não bebe. Mas a Bíblia não dá base para nenhum dos dois, muito pelo contrário, como citado em Romanos 2:1. És indesculpável, ó homem, quando julgas, pois, ao julgar o outro, a ti mesmo te condenas. O problema nunca foi o vinho. Assim como comer não é proibido, mas a glutonaria é condenada a dinheiro. Não é proibido, mas o amor ao dinheiro é condenado. Com o álcool é a mesma lógica. Existem outras questões que precisam ser consideradas. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E Romanos 14:21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Ou seja, não torna o vinho pecado, mas reforça responsabilidade e consciência. Mas isso fica para outro vídeo. E para encerrar, sem querer influenciar ninguém, preciso dizer, ó vinho que eu mais gosto, é o vinho de codorna. Brincadeirinha. Essa foi só para descontrair. Não espero que com o vídeo de hoje você decida se vai ou não beber vinho, mas sim ajudar a entender melhor esse tema. E que, independente da sua posição quanto ao tema, não tenha um espírito de julgamento com quem pensa diferente. E com isso, se tornar uma pessoa melhor. O objetivo desse vídeo não é impor uma decisão, mas mostrar que a Bíblia, por si só, não dá base para afirmar que o consumo de vinho seja pecado. Porém, existem outros pontos importantes, e também individuais, que precisam ser levados em consideração. E sobre o vídeo, você pode até discordar, mas não pode ignorar. E se discordar, tudo bem. Deixe o seu comentário. Vamos conversar sobre esse assunto. Conhecimento sem viés é com o professor Tigreles. Curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo.